Então, para quem está chegando hoje, eu lancei essa série de conexão entre ciência e a Bíblia. Por quê? Eu percebi muito que a união, porque na minha opinião, isso é a minha humilde opinião, isso não tem que ser a sua opinião, você acredita naquilo que você acredita, mas na minha opinião, tudo aquilo que a ciência nos mostra e tudo aquilo que a Bíblia traz, muitas coisas se conectam. E eu vejo que a Bíblia e a ciência elas precisam andar de mãos dadas para a evolução das pessoas, para a evolução do mundo. Por mais que tudo aquilo que hoje a ciência comprova, tudo aquilo que a ciência mostra, já está escrito através de parábolas lá na Bíblia. Então é muito incrível essa conexão e é uma coisa, como eu já mensurei para vocês, eu nunca ensinei sobre Bíblia, mas eu li praticamente 2 vezes já a Bíblia. 100% da minha veia está ligado à ciência. Esse aqui é uma das apostilas da Escola do Sucesso. Tem 500 páginas a apostila da Escola do Sucesso. Quem já fez a Escola do Sucesso, principalmente no último ano, conhece o material. Ela tem em torno de 500 páginas. Aqui eu tenho livros de princípios de bioquímica, que é o que move o comportamento humano, que é uma das coisas que eu aprendi muito na minha pós-graduação em neurociência. Aqui são princípios de neurociência. Então essa é uma linha de estudo muito profunda que eu venho fazendo há mais de 10 anos, estudando o cérebro humano. E eu nunca parei para falar sobre a Bíblia. Sempre acreditei na palavra, sempre acreditei no que estava escrito lá, mas nunca parei para trazer dessa forma como eu estou fazendo agora. Então a primeira coisa para quem está chegando agora que eu quero que você entenda é que aqui é zero religião. Eu não vou te trazer, olha, você deve ir para essa religião, para aquela religião. Não, eu vou falar nos princípios da Bíblia como princípios de vida. Por quê? Na ciência você encontra metas e métodos. Na Bíblia você encontra princípios. Só que se você domina metas e métodos, mas não domina princípios, nada acontece. Então a união disso é muito poderoso. Você continua acreditando no que você acredita. Seja Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Espírito Santo, Gadu, energia, não sei. Felipe, mas eu sou ateu. Eu não vou dizendo que você acreditar se você é ateu, eu vou te mostrar que dos ateus aos mais crédulos consegue compreender os princípios da Bíblia através da ciência. E tudo que a ciência comprova, a gente encontra na Bíblia também através de parábolas, histórias, que foi feito com uma expertise muito grande. Por quê? Porque a forma como o cérebro aprende é através de histórias, é através de parábolas, é através de metáforas. É a melhor forma de se escrever e é a melhor forma como a Bíblia nos mostra. Então eu resolvi lançar essa série de 12 episódios. Talvez eu passe um pouco, vou ver o que vai acontecer. Porque pelo que eu mensurei dos principais princípios que eu separei para conectar com a ciência, eu imaginei que daria em torno de 10 horas de conteúdo para eu te passar isso dividido em aproximadamente 12 episódios, 12 lives de 40, 45 minutos, em torno disso. Talvez passe um pouco, menos que isso não vai dar pela profundidade que eu quero chegar com vocês. Então, tem uma passagem... Já vou começar a aprofundar mais aqui. Eu já convido você a compartilhar com mais pessoas aí que pode ser importante para eles, independente de religião, mas sim naquele contexto que eu estou trazendo para vocês da importância de você se conectar com princípios na sua vida. Os princípios regem, eu falo muito do princípio da disciplina, que é uma das coisas que eu falei na live de ontem, que foi a abertura. Se você não viu, será disponibilizado em breve todos os episódios no YouTube também. Eu falei muito sobre a disciplina, porque se você fez você aprendeu ao longo da sua vida metas e métodos, procedimentos para metas, mas você vive procrastinando, você não consegue fazer acontecer, você tem dificuldade de bater metas, você tem dificuldade de pegar aquilo seu QI, a sua inteligência, aquilo que você aprende e transformar em resultado na sua vida, é porque você domina princípios científicos, mas não domina princípios bíblicos. Porque a Bíblia está ligada à congruência, a Bíblia está ligada ao fazer, a Bíblia está ligada à disciplina, a Bíblia está ligada à consistência, a Bíblia está ligada à transgressão, é trazer à luz aquilo que está difícil. Está tudo na Bíblia isso. A ciência traz o quê? O meio, o recurso, a pesquisa. Então é uma conexão muito interessante entre ambos. Ambos precisam a gente olhar dessa forma. Algumas pessoas elas acabam ficando, de certa forma, descrédulos por conta do resultado que ela não alcança. E toda dúvida ela leva a algum tipo de paralisia momentânea. Então o convite que eu faço para você é compartilha essa live, clica no aviãozinho aí, me ajuda a mandar para mais pessoas
Esse é um princípio bíblico, o dar e receber, a importância de fazer pedir ajuda para as pessoas, e a forma que a gente vai poder crescer juntos aqui é podendo levar essa mensagem para mais pessoas. Tem uma passagem que é uma história longa, e eu quero pegar essa história longa e resumir em 1 minuto aqui para vocês, para dar um contexto para onde eu quero levar com o dia de hoje. Moisés queria salvar Israel, mas ele não sabia muito bem como. Então ele chegou, olhou para o Criador e disse o seguinte: como é que eu vou poder salvar Israel? E aí ele olhou e disse o seguinte: faça com aquilo que você tem em suas mãos. E ele: como assim? Eu quero salvar Israel? Eu tenho um cajado nas minhas mãos, como eu vou salvar Israel? Como que eu vou salvar um povo com um cajado? E o Criador disse: tenha fé, acredite, faça com o que você tem em suas mãos. Dê o primeiro passo. E ele foi e começou a fazer. E ele começou a fazer com um cajado, com o que ele tinha nas mãos. E com o que ele tinha nas mãos ele conseguiu operar milagres. O que isso quer dizer em termos de ciência? Quando a gente começa a conectar essa história, que ela é uma história longa, e eu trouxe ela minimizada aqui para você compreender. Então, quando Moisés queria salvar Israel e ele só tinha um cajado na mão, e o Criador disse a ele: faça com o que você tem em suas mãos, naquele primeiro momento ele ficou um pouco: poxa, mas como que eu vou salvar um povo com um cajado? E foi com aquele cajado que ele operou milagres. Aí que eu te pergunto: e na sua vida? Você está transformando o que precisa ser transformado com o que você tem em suas mãos? A ciência nos mostra que tudo aquilo que você começa a praticar, você vai evoluindo de forma neurosináptica. Tudo aquilo que você começa a praticar, quando você pega um conhecimento, um princípio bíblico, quando você pega um princípio científico, quando você pega e desenvolve uma nova habilidade na sua vida e você começa a praticar aquilo com o seu cajado, ou seja, com o único recurso que você tem, aquilo vai construindo mais, aquilo vai construindo uma legião maior de pessoas acompanhando o seu trabalho, comprando seus produtos, ouvindo a sua mensagem, seguindo a sua palavra, seguindo você, assim como dentro da sua casa. Assim como dentro da sua casa. Dentro de casa, a mudança precisa começar com o que você tem. Tem muito poder no pouco. Tem muito poder no pouco. O problema é que algumas vezes as pessoas não percebem que você nunca vai viver a abundância. Metaforicamente falando, você nunca vai salvar um povo se você não der o primeiro passo com o que você tem. Você precisa dar esse primeiro passo com o que você tem para você poder salvar um povo. E esse povo começa por salvar a si mesmo. Você precisa primeiramente salvar a si mesmo. Depois que você salva a si mesmo, você vai poder salvar pessoas da sua família e você vai conseguindo evoluir, você vai conseguindo mudar. Então, dentro de um contexto que eu quero trazer para vocês com essa metáfora, que sim, ela é uma história longa, só que se eu vou contar a história inteira aqui, eu ia usar a live inteira para isso, eu quis trazer o contexto. Então, quando Moisés conseguiu salvar Israel e fazer com que eles saíssem daquela ruína em que estavam, ele partiu quando o Criador disse: faça com o que você tem em suas mãos. E por mais que naquele momento eu não tenho como fazer com o que eu tenho nas minhas mãos, como que eu vou salvar um povo com um cajado? Ele foi lá e operou milagres. E é isso que você precisa compreender nessa conexão Bíblia e ciência. E como eu falei para você, não tem nenhuma religião por trás aqui. Você continua acreditando no que você acredita. Eu estou trazendo a conexão entre princípios bíblicos, que sim, eu acredito e tem veracidade, e a ciência, para que ambos andem de mãos dadas. Então, o que você pode fazer com o que você tem nas suas mãos? Mas, Felipe, eu não compreendi muito bem. E eu estou usando princípios bíblicos para te ensinar, que é através de metáforas, parábolas. Ou seja, o que você tem nas suas mãos? Pense comigo. Você tem nas suas mãos para salvar o seu povo, a sua família, a sua própria vida, o seu trabalho, a sua empresa? Você tem saúde? Você já tem um cajado na mão. Você está vivo? Você tem 2 cajados na mão. Você tem oportunidade? Você tem 3 cajados na mão. Você tem alimento todos os dias? Você tem 4 cajados. Você tem uma família para abraçar? Você tem 5 cajados. O teu cérebro funciona naturalmente? Você tem 6 cajados. Ou seja, se eu começar a ficar falando aqui, eu vou te mostrar no mínimo 50 cajados contra um único cajado que Moisés tinha. A diferença é que Moisés tinha uma coisa que a maior parte das pessoas estão perdendo: fé e esperança. Fé e esperança. E é isso que você não pode deixar que ninguém te tire. Fé e esperança. Quando eu lancei essa série aqui da conexão entre Bíblia e ciência, para você compreender que ambas, elas sim podem se conectar e andarem juntas,
Se eu estivesse fazendo essa série de lives em outro momento, talvez eu tivesse escolhido outras histórias e outros princípios bíblicos para te trazer. Todas que eu escolhi foram exatamente para esse cenário que as pessoas estão vivendo agora. Por isso que existe uma chance muito grande de eu prolongar esse trabalho, lembrando você, zero fins para a religião, e sim somente em prol dos princípios da Bíblia e da ciência, cada um continua com a sua. Agora, quando você olha para coisas como essa, reflita com você. Você está pegando aquilo que você tem na sua mão, porque muitas vezes a pessoa tem o cajado da família na mão, e o que ela está fazendo com esse cajado na família? Brigando, discutindo, largando o cajado num canto e deixando lá abandonado. Ela tem oportunidades, ela tem saúde, e ela não está fazendo acontecer. Lembre-se a frase que eu falei anteriormente. Tem muito poder no pouco. Tem muito poder no pouco. Ou seja, o que eu quero dizer com ter muito poder no pouco? Ninguém vai viver abundância na vida enquanto não aprender a lidar com o pouco. Se a gente for entrar para princípios de dinheiro, e vai ter uma das duas que eu vou entrar nessa questão de abundância também em termos de dinheiro, e por que as pessoas às vezes não crescem, não constroem abundância, porque eles estão interpretando errado princípios bíblicos, científicos, neurais, bioquímicos. O dinheiro, você nunca terá mais até aprender a lidar com o que tem. O dinheiro você nunca terá mais até aprender a lidar com o que tem. Ou seja, se você não aprender a lidar com o pouco, você nunca vai construir a abundância, porque a abundância, ela parte do pouco. Por exemplo, esse escritório que eu estou aqui dentro agora, que é o meu novo escritório, a gente nem inaugurou ainda, por conta dos fatores do coronavírus, teve muitas mudanças no cenário de mercado, mas é um escritório que a gente tem várias salas, nós temos auditório e muitas coisas aqui dentro. É um auditório grande. Um auditório, sala de reunião, sala de gravação, essa aqui é uma sala para gravação. Então, por que eu estou te falando isso? Porque essa sala onde eu estou aqui, agora, ela começou com o primeiro tijolo. O primeiro tijolo ela começou. Ela não brotou pronta aqui. De forma alguma ela brotou pronta. Ela começou com o primeiro tijolo. E eu não estaria aqui dentro hoje se não tivessem pessoas envolvidas, equipe, time, pessoas que se envolveram lá na obra, pessoas da minha equipe que proporcionou comercializar produtos ou serviços, ou seja, tem gente envolvida e eu honro essas pessoas, por quê? Porque eu tenho pessoas não no sentido de ter pessoas na mão, não de ter pessoas na mão, mas no sentido de ter pessoas comigo. Pessoas que me honram, pessoas que acompanham meu trabalho, pessoas que me seguem, que me proporcionam poder levar essa mensagem para um número maior. Eu sempre digo para minha equipe, ninguém trabalha para mim, vocês trabalham comigo. Ninguém trabalha para mim, trabalham comigo. É lado a lado, é conexão, é humano com humano. Eu vivo isso que eu falo. Então é fundamental você compreender que para que você ajude esse povo que precisa de ajuda, as pessoas que precisam de ajuda, você precisa estar forte e você precisa usar desse seu cajado para isso. Você precisa usar das oportunidades que você tem e sempre vai ter pessoas envolvidas. Então, quanto mais eu aprendo a me relacionar com as pessoas, mais forte eu me torno. Quando eu aprendo a me relacionar com as pessoas, porque um dos maiores desafios dos seres humanos está na relação intersocial. Por isso que no meu programa que eu lancei chamado Ponto de Virada, que é um programa literalmente que faz o que o nome diz, ponto de virada, a pessoa virar a chave, ela alavancar a sua vida, sua carreira, ter uma transição mais leve em momentos de crise, aprender a se estruturar de forma emocional, familiar, nos negócios. Um dos tópicos que é trabalhado dentro desse programa, que é um programa só de gravações online, serão mais de 10 horas de transmissão ao vivo, depois mais de 30 horas de gravação, desenvolvendo inteligência dentro. Existe um módulo específico chamado inteligência social. O quão importante é você pegar o seu cajado e melhorar os relacionamentos. Dentro desse módulo a gente traz como salvar uma família em apuros, nós trazemos sobre relacionamento amoroso, nós trazemos sobre conexão humana, nós trazemos sobre timidez e autoestima, nós trazemos sobre detox social, que é a capacidade de você blindar sua mente de todo esse monte de coisas negativas que vem até você. Então eu não vou falar sobre o programa agora, se alguém quiser mais informação pode me chamar em inbox depois que eu compartilho, eu direciono você para informações. O que eu quero que você compreenda é que aonde você está agora, pense, que lugar você está. Talvez você diga, olha, eu estou no carro te ouvindo, no trânsito. Felipe, eu estou sentado almoçando com a família, estou te ouvindo. Eu já almocei, estou sentado ouvindo a live. Eu estou dentro de casa, eu estou no escritório, eu estou no trabalho. Aonde você está, você somente está aí porque começou com o primeiro tijolo. Ou se você está dentro de um carro, começou com a primeira peça, com o planejamento, com a engenharia, com a arquitetura. Ou seja, tem muito poder no pouco. Você nunca vai conseguir viver a abundância se antes você não aprender a lidar com o que você tem.
Você não vai sair de uma situação extremamente adversa, de um coronavírus, Covid-19 ou qualquer outra coisa que você já passou na sua vida ou talvez venha passar no futuro, sem que você entenda, eu preciso fazer com os recursos que eu tenho. Quais são os recursos que eu tenho agora? Então, quando a gente aprende a viver com os recursos que tem, eu consigo construir a partir daquilo. Agora, conectando esse princípio bíblico que eu trouxe para vocês, que está ligado a ter muito poder do pouco, e eu começar a utilizar e otimizar esse conteúdo, se eu for associar agora dentro dos princípios da neurociência, por exemplo, dentro daqui, que é a minha linha de estudo, que eu estou conectando com a Bíblia, se eu começo a conectar com isso, o Prêmio Nobel de Economia Mundial, que foi atrelado há alguns anos a Daniel Kahneman, onde ele entendeu que o ser humano, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. É assim que o ser humano age. O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. E quando eu olho para a minha vida e digo, eu tenho muito pouco para construir coisas relevantes, e eu não uso desse pouco que eu tenho, acontece a conexão com aquilo que eu trouxe na live de ontem para vocês, que quem não viu vai ficar disponível em um determinado momento para vocês. Na live de ontem eu compartilhei a história dos talentos. Aquele que tem lhe será acrescentado, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque ele não multiplicou o que tinha, ele pegou o cajado, o único cajado que tinha e jogou num canto. E se você pegar o único cajado que tem e vai jogar num canto, o Criador não vai te fazer mal, ele simplesmente vai apodrecer aquele cajado no canto e quando você precisar usar o cajado, ele não vai ter força para usar esse cajado. Ou seja, você está negligenciando com a sabedoria divina que já está em você e não está usando e está terceirizando a culpa para qualquer outro fator externo. Então, quando eu conecto a ciência com a Bíblia nesse contexto, eu trago Daniel Kahneman, que é referência mundial. Isso, eu não preciso de esforço e nem te provar nada em relação a isso, porque mostra, a ciência hoje nos mostra que o pensamento, o cérebro humano, ele funciona de uma história, de uma forma linear e as consequências no mundo, o resultado das suas ações acontece de forma exponencial. É aquilo que a Bíblia fala. É exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. É o poder do pouco, é pegar o cajado como Moisés fez e operar milagres com um único cajado, por mais que haja dúvida. Só que quando existe dúvida, você bloqueia o córtex pré-frontal. Ciência agora, você bloqueia o bom funcionamento das áreas racionais do seu cérebro e automaticamente, quando você bloqueia as áreas racionais do cérebro, você tem menos capacidade de pensamento sistêmico, raciocínio lógico e tomada de decisão. Aí você tem uma pessoa com um grande cajado para operar milagres, com o que precisa para dar o primeiro passo, mas com esse tecido valioso de entre 150 e 160 gramas, chamado córtex pré-frontal, bloqueado e não consegue funcionar ou raciocinar da mesma forma, porque não tem essa conexão entre a Bíblia e a ciência, que é esse contexto que eu estou trazendo para vocês. Então, dentro da Bíblia, eu trouxe esses conceitos e esses princípios. Agora, dentro do contexto da ciência, está o Prêmio Nobel do Daniel Kahneman mostrando cientificamente o poder que existe nas pessoas. Muitas vezes ele não é usado pelo medo, pela dúvida. Então, o pensamento, vou repetir para você, o pensamento ele funciona de forma linear. O resultado das ações desse pensamento acontece de forma exponencial. E às vezes as pessoas não dão atenção para o pouco, não dão atenção por ter só um cajado, não dão atenção para o pensamento, para as emoções. E aí o que acontece? Quando o pensamento e as ações acontecem linear, mas a consequência disso é exponencial, é só mais uma compra quando o V está quebrado. É só mais um doce, um chocolate quando o V está obeso. É só mais uma briga, uma discussão quando o V está separado. Ou seja, a pessoa não dá valor para as pequenas coisas quando o V já está obeso, quando o V já está quebrado, quando o V já está separado, quando o V já está falido, quando o V já está doente mentalmente. Por quê? Porque ele não ouviu um princípio bíblico do poder do pouco, de utilizar aquele talento que você tem, que lhe foi dado, que é a sabedoria. Inteligência, lembre-se, inteligência tem a ver com ciência, com questões neurais. Sabedoria é Bíblia. Se você é extremamente inteligente, se você, eu tenho uma capacidade técnica, 22 diploma, mas você não consegue construir coisas relevantes com esse diploma, é porque você está olhando só para a ciência e está esquecendo os princípios da Bíblia. Você está esquecendo disso. Você precisa unir. Se você é extremamente inteligente, isso te dá uma vantagem neural, taxa de resposta, entre outros fatores. Eu tenho certeza que você teve muitos colegas na escola ou na faculdade que eram aquelas pessoas que dizem, nossa, esse é o cara, o que tira 10, o que vai bem em tudo, esse vai ter um grande futuro e hoje está por aí perdido. E por que isso acontece com a maioria das pessoas? Pega todos da sua turma da escola e todos da sua turma da universidade, um por um, e tenta lembrar deles.
Quantos hoje estão fazendo coisas relevantes na vida, de mover multidões, mover pessoas, agregar na vida das pessoas, construir coisas relevantes na sua carreira, fazendo e vivendo aquilo que está na Bíblia. Quero que terás vida e vida em abundância. Eles não estão tendo vida em abundância, por quê? Porque eles somente utilizam do princípio da ciência e esquecem do princípio da Bíblia. Mas se eu começar a utilizar o princípio da Bíblia e esquecer da ciência, talvez eu pare de me autodesenvolver. E aí eu começo a ter disciplina, eu começo a seguir os princípios, mas eu esqueço de aprender e melhorar naquilo que eu faço. Então o que eu estou te dizendo? Você precisa unir esses dois conceitos. Você precisa estar tecnicamente melhorando, aprendendo, crescendo, evoluindo e seguindo os princípios que lá está escrito. Lembrem-se, sem fins de religião é o que eu estou falando aqui. Religião você escolhe a que você quiser. Mesmo que você seja ateu, não tem como compreender isso aqui. É papo de adulto, não vem ser inocente e criança pra cima de mim, não. Se você está acostumado a andar em lives por aí, desses meio morto que não sabe nem o que falam e falando bobagem, aqui é ciência, não tem espaço para mimimi aqui. Aqui é ciência. Você tem que compreender disso se você é ateu ou se você é extremamente religioso e praticante de alguma determinada religião. Independente disso. Independente. A minha linha de estudo, a minha linha de ensino sempre será a ciência, os processos bioquímicos, a liderança, a comunicação e a inteligência emocional. Mas da mesma forma, eu nunca vou ensinar a Bíblia, mas da mesma forma eu sigo os princípios da Bíblia. O que eu faço? Eu uni para minha vida isso. E é isso que eu quero trazer para você aqui, unir para você na sua vida esses princípios de continuar se desenvolvendo, aprendendo mais, crescendo intelectualmente, desenvolvendo a sua mentalidade, aprendendo liderança, aprendendo comunicação. Tem gente que não consegue prosperar, por quê? Porque falta alguma determinada habilidade. Ele não tem a habilidade necessária para aquilo porque ele não vem se autoaperfeiçoando. E aí, se você ficar só na disciplina e não se autoaperfeiçoar, você vai ter dificuldade de evoluir. Só que nos princípios, tem vários momentos diferentes na Bíblia que fala da importância dessa busca contínua. Então, de uma forma muito clara, esse princípio nos mostra aqui. João capítulo 4, versículos 5 a 9. Aqui diz o seguinte: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu-se por volta de meio-dia. O que você precisa compreender aqui? Gente, Jesus, cansado da viagem, sentou-se. Ou seja, Jesus sabia que precisava descansar. Tem gente que esquece que precisa descansar e ele só trabalha. E aí você pergunta, tá, mas por que você trabalha? Ah, eu trabalho porque eu quero ter qualidade de vida, porque eu quero dar uma vida boa para minha família, porque eu quero construir um ótimo patrimônio e eu quero ter longevidade saudável e o dinheiro pode me proporcionar isso. Tá, só um pouquinho. Então você está me dizendo que você trabalha feito louco para ter qualidade de vida, para dar uma vida melhor para sua família. Mas ao mesmo tempo, o que as pessoas anseiam agora dentro do nível da ciência, agora saindo do contexto da Bíblia, entrando na ciência, existe uma coisa que as pessoas anseiam muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens materiais, que é por atenção e reconhecimento. Então você está trabalhando feito louco para dar uma vida melhor familiar. Só que o que as pessoas precisam muito mais do que apenas o material é o espiritual. É o amor, é o carinho, é a compreensão, é o perdão, é a conexão, a gratidão entre si. E as pessoas, às vezes, elas acabam violando um princípio que está ali, eles esquecem a palavra que estava ali na Bíblia, conectando agora com a ciência, e eles começam somente a trabalhar, e esquecem de dar atenção e tudo que a família precisa. O que ele está fazendo? Violando um princípio bíblico e violando um princípio natural do bom convívio familiar que agora está dentro da ciência. Então a gente precisa começar a compreender isso, ter mais esse tempo de qualidade com as pessoas importantes na sua vida, que é o contexto que você entenda disso. Então tá aqui em João capítulo 5, eu citei uma parte do que diz ali, que é: havia o poço, Jesus cansado da viagem. Se até Jesus cansou, só que aqui tem uma coisa muito importante, que eu vou continuar a leitura dessa parte, que ela é curta aqui, para você. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos deles tinham ido em busca de comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque naquele momento existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Aí o que você precisa compreender? Veja o seguinte: Jesus, ele para descansar e às vezes nós esquecemos disso.
Jesus para descansar e ao mesmo tempo Jesus pede ajuda. Tem pessoas que têm um ego elevado, que precisam de ajuda emocional ou qualquer outra forma e não pedem. Jesus pedia ajuda e Jesus parava para descansar. Felipe, mas eu tô só em casa trancado, eu tô descansando. A maioria das pessoas estão em casa trancando, só alimentando a mente de coisas ruins. Isso não é descanso. Isso é cansaço neurológico. Ou seja, todo pensamento que você está projetando no neocórtex, ele está se projetando, falando cientificamente agora, ele está se projetando para o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções. Logo, você pode estar sentado em uma cadeira extremamente exausto e cansado, porque está alimentando a sua mente. Então Jesus descansou, Jesus pediu ajuda. Quem somos nós para não descansarmos a nossa mente e não pedirmos ajuda quando precisamos? Nós temos que algumas vezes compreender que nós temos que tirar a capa que às vezes a gente pensa que tem de super-herói e entender que 100% de nós somos seres humanos e precisamos descansar e de ajuda. Lembre-se, eu estou falando no descanso no sentido de deixar a qualidade neural fluir. Tem gente que não está trabalhando, que está em quarentena, está sentado dentro de casa destruindo a própria vida com pensamentos opressores. Quando eu volto para a ciência, nessa conexão, quando eu volto para a ciência, uma coisa é fundamental você compreender. Uma coisa é fundamental. Se Jesus descansou e pediu ajuda, quando eu olho para a ciência, existe uma coisa no ser humano, a psicologia mostra isso muito também, chama-se senso de contribuição. Qual é uma forma, Felipe, para eu me sentir melhor na vida? Doar, caridade. Doar, caridade. Ontem, na live de ontem, teve uma pergunta sensacional e eu acabei vendo essa pergunta só depois do Leandro, que ele falou da relação do jejum, da caridade, e teve mais alguma outra que ele falou ali, sensacional. A caridade te potencializa, porque todo ser humano já vem instalado em si senso de contribuição. Se você não está contribuindo, se você não está ajudando, automaticamente está reduzindo os níveis de ocitocina no seu corpo. Isso é princípios bioquímicos, está aqui escrito. Eu não vou trazer o livro inteiro para você, porque esse livro aqui ele tem praticamente, acho que deve ter mais de 1.500 páginas. Agora, todas as vezes que uma pessoa não está contribuindo inconscientemente, essa falta de senso de contribuição faz com que ela diminua os níveis de satisfação com a vida. Ou seja, pessoas que não contribuem, que não ajudam, independente de onde ela está, são pessoas que têm menos níveis de satisfação com a vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou contribuindo. Eu tiro 2 horas por dia para me preparar para esse projeto, 1 hora para preparar o que eu vou trazer para vocês e basicamente 1 hora para entregar. São 2 horas por dia que eu estou contribuindo nesse projeto e mais 1 hora que eu preparo para as coisas que eu lanço também, tudo isso gratuitamente, além de todos os programas que eu tenho, pago com custo e tudo mais, mas isso aqui é completamente gratuito. Então, senso de contribuição. Agora, veja por que Jesus pedia ajuda. Porque ele, na sabedoria incrível, sabia que, mesmo pedindo ajuda, quando tinha alguém que não... Como esse exemplo aqui dos samaritanos e dos judeus que não tinham essa conexão entre si, ele sabia, se eu pedir ajuda, eu vou fazer eles se sentirem melhores em relação a mim. Então, automaticamente, na sabedoria dessa conexão entre ciência e Bíblia, Jesus sabia a melhor forma de fazer uma pessoa se sentir bem é pedindo ajuda naquilo que ela pode me ajudar. Ou seja, você não vai pedir ajuda para quem não vai poder te ajudar naquele momento. Agora, então tem 2 coisas aqui que você precisa fazer em relação ao que eu trouxe até aqui. Ajude as pessoas e peça ajuda quando você precisa. Deixe o ego de lado. São 2 coisas. Ajude pessoas e peça ajuda. Isso aumenta os níveis de satisfação com a vida, é o que a ciência nos mostra. É o que a ciência nos mostra. Então, quando você está contribuindo para o mundo, automaticamente isso está voltando para você. Ou seja, é a lei do dar e receber. A lei do dar e receber é bíblico, é científico, é literal, é filosófico. Qualquer linha que você for pesquisar de pessoas com alto índice de sabedoria, não inteligência, sabedoria. Porque a sabedoria e a inteligência é colocada na prática. Pessoas com alto índice de sabedoria entendem dessa lei e usam disso para ajudar o mundo. Usam disso para crescer no mundo. Então, naquele momento que Jesus compreendeu, ele parou para descansar e ele pediu ajuda. Você para descansar mentalmente, falando? Você para descansar? Você aprende a pedir ajuda? Porque agora eu quero trazer uma questão da ciência para você. Cansar é normal. Paralisar, não. Cansar é normal.
paralisar não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você se sentir cansado, e eu tenho certeza que neste momento, em algum momento ou outro, todos nós aqui nos sentimos um pouco cansado, um pouco exausto, um pouco perdido em relação a tudo que está acontecendo. Dos mais intelectos e sábios aos menos, em um momento ou outro nos últimos 2 meses, nós sentimos uma oscilação emocional, é inegável que nós sentimos. A diferença é o tempo que você fica nisso. Tem gente que vem aquilo, ele reflete com a vida, poxa, eu tenho como fazer diferente, ele já toma algumas ações, 1 ou 2 horas depois ele está forte de novo. Que foi o que aconteceu comigo em alguns momentos. Eu consigo me reestabelecer rapidamente. Tem pessoas que desde 15 de março estão destruídos. E se você desde 15 de março está destruído, você está contra os princípios científicos e bíblicos. Por quê? Porque você não está descansando a sua mente, você está alimentando seus pensamentos de coisas opressoras e você não está pedindo ajuda. O que é pedir ajuda? Converse com pessoas. Converse com pessoas. Então quando você consegue ter esse equilíbrio do ajudar, do dar, do receber, por quê? Tem pessoas que eles somente doam e não se permitem receber. Se você só doa e não se permite receber, você fracassará. Da mesma forma, se você só recebe, suga e não doa, você fracassará. Isso também se conecta com princípios de Buda. Faz 10 anos que eu estudo tanta coisa em relação a isso. E me trouxe um nível de sabedoria, eu me sinto muito feliz por a minha vida ter seguido esse caminho, de poder ajudar pessoas. Dentro desses princípios que eu estou trazendo, o dar e o receber precisa desse equilíbrio. Se você só doa, você fracassará. Se você só recebe e não doa, você fracassará, porque você precisa construir esse equilíbrio entre o dar e receber. Tem pessoas que não sabem receber nenhum elogio. Alguém diz que legal, parabéns, seu projeto, sua ideia, algo ficou legal, a pessoa, imagina. Tem gente que uma pessoa chega na casa, ela reformou a casa, e aí teve um canto da casa, nossa, que lindo que ficou. E aí uma pessoa dizia assim pra ela, nossa, que lindo que ficou essa parte da casa. Em vez de dizer, muito obrigado, realmente ficou lindo, a pessoa diz o quê? Mas não tá pronto ainda. Não, tá faltando uma coisa ali outra. Ou seja, ela não absorve aquilo que lhe é dado por direito, que é um reconhecimento, e o reconhecimento e a atenção tem valor emocional maior do que qualquer dinheiro. Maior do que qualquer dinheiro. Mary Kay Ash, que foi uma lenda do mundo dos negócios, até hoje construiu esse grande império da Mary Kay. Ela dizia, existe uma coisa que as pessoas necessitam mais do que sexo e dinheiro e comida. É reconhecimento. Reconhecimento. E algumas vezes quando você é reconhecido, aceite isso, internalize. Tem gente que não consegue receber. E tem pessoas que têm medo de caridade, medo de doar, medo de ajudar. A abundância tem a ver com ajuda. A abundância tem a ver com entrega. E quanto mais você entrega, quanto mais você ajuda, mais abundância você tem. Então a lição que eu tenho para você de hoje, entre ciência e Bíblia, a conexão, as duas andando de mão dadas, ajude as pessoas, peça ajuda e aprenda a descansar. Lembre-se, não é parar de fazer o que você faz. Aprender a descansar é dar leveza para o seu espírito, é dar leveza para a sua alma, é dar leveza para a sua vida, é parar com tantos pensamentos opressores que muitas vezes as pessoas acabam por adquirir. Então, lembre-se, se você se sentir cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Cansar é normal, Jesus cansou, está na Bíblia e descansou. Agora, paralisar não é normal. Quando você paralisa, agora eu quero trazer a ciência, a paralisia vem de um tipo de sofrimento. Esse sofrimento surge quando a sua capacidade de ótica de mundo, nós pensamos que vemos o mundo como ele é, quando de fato vemos o mundo como nós somos. A paralisia acontece quando você olha para o mundo e entende, esse problema é maior do que a minha capacidade para resolver isso. Aí você acaba generalizando o corona do mundo inteiro para você, mas o seu desafio é dentro do seu núcleo, e aí quando você está forte no seu núcleo, você vai poder ajudar o núcleo externo. Então você precisa estar forte para isso. Aprenda a descansar, não a desistir. Se for para desistir, desista de ser fraco. E é isso que você precisa compreender. Pegue com o seu cajado, então com aquilo que você tem na sua mão, e comece a agir com aquilo que você tem nas suas mãos. Quais são as coisas que hoje você tem nas suas mãos? Usa disso para você. Usa isso a seu favor. Muitas pessoas desprezam momentos com você. Porém, nunca despreze momentos com as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas desprezam momentos com você, mas nunca despreze momentos com outras pessoas. O que é a essência disso?
Todos no mundo, e essa é a parte final da live de hoje. Todas as pessoas no mundo, eu tenho até um vídeo lá de uns 15 minutos falando disso. Você depois pode procurar no meu IGTV, no Instagram. Vou repetir a frase. Muitas pessoas desprezam você, desprezam momentos com você, poderiam estar curtindo aquele momento, elas usam para brigar, para discutir, para ficar no telefone em vez de se conectar. Então muitas pessoas desprezam momentos com você. Porém, nunca despreze momentos com outras pessoas. Por quê? Porque o tempo todo as pessoas estão te ensinando. Isso é princípio bíblico e científico. O tempo todo as pessoas estão te ensinando. Quando alguém erra, existe um provérbio, quando alguém erra com você, essa pessoa não está errando, ela está te ensinando o que não fazer. Todas as pessoas, elas são exemplos ou alertas no mundo. Por isso não despreze momento com as pessoas. Por quê? Porque elas estão te ensinando o que ser, o que fazer, ou te mostrando o que não ser e o que não fazer. Mas o tempo todo elas estão te ensinando. As pessoas são exemplos ou alertas. E você, para nós finalizarmos, você é exemplo ou alerta? Você é um exemplo do que ser, do que fazer? Ou você é um alerta do que não ser, do que não fazer? Felipe, como que eu mapeio se eu sou um exemplo do que ser e do que fazer? E como que eu mapeio se eu sou um exemplo do que não ser e do que não fazer? Se você é uma pessoa que compartilha bondade, se você é uma pessoa que dedica o teu tempo para caridade, se você é uma pessoa que ajuda os outros, se você entrega o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda, parafraseando Mário Sérgio Cortella, se você é uma pessoa que dá amor ao mundo, que torna-se amor, se você é uma pessoa de compaixão, se você é uma pessoa de compreensão, que agrega na vida dos outros, se você é uma pessoa que pega aquilo que eu falei lá na abertura e salva um povo a partir de uma única coisa que você tem para poder fazer isso, você é um exemplo. Agora, se você tendo as mesmas oportunidades, você não entrega amor, você briga, você vive discutindo, você vive ansioso, você vive estressado, você vive brigando no trânsito, você vive terceirizando a culpa, o que você é? Um exemplo ou um alerta? É óbvio que nesse caso você é um alerta do que não ser e um alerta do que não fazer, mas o tempo todo nós temos que aprender com as pessoas. Agora, pessoas te ferem, mas são pessoas que te curam. Não desista das pessoas. Pessoas te ferem, pessoas te curam. Não desista das pessoas. Conecte-se com quem cura, comece a curar e ajude quem fere, porque é assim que nós construiremos um mundo muito melhor, unindo ciência e a Bíblia. Foi um prazer imensurável compartilhar com vocês mais um episódio. E hoje é isso. Eu quero agradecer a todos então que estiveram aqui. Um abraço e até breve.